Deixa eu orar mais uma vez. Pai, obrigado pela oportunidade de hoje de só passar o que você está me ensinando esses dias, Pai. Meu desejo, meu coração para hoje, para Sua palavra seja ouvido, entendendo e que a gente possa ser encorajado com o que você tem para nós hoje, Pai. Então, fale com cada uma aqui, para que seu nome seja glorificado e Jesus seja mais conhecido através da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Okay, I'm going to move to English. Diego's going to translate today. Agora a pregação vai ser em inglês e eu vou traduzir o James. So we're continuing with our series on the 11 questions of Jesus. Continuando com a nossa série de 11 perguntas de Jesus. And today we come to the question of what is faith. Hoje nós chegamos para a pergunta sobre o que é a fé. And our passage for today is Matthew 9, verse 27 through 31. E a passagem de hoje é Mateus 9, versículo 27 até o 31. And I'm really excited about this passage because over the past week, as I've been thinking about it, studying it, it's reminded me of my story of how I came to faith. E estudando essa passagem na última semana, isso me lembrou um pouquinho da minha história de como eu cheguei até a fé. And so I grew up in a Christian home, Eu cresci numa família cristã, went to church every week, ia para a igreja toda semana, heard the message of Jesus that I was a sinner, ouvia a mensagem de Jesus e que eu era um pecador, that I needed to be forgiven for my sins, de que eu precisava ser perdoado pelos meus pecados that I needed to have a relationship with Jesus. e que eu precisava ter um relacionamento com Jesus. And I knew what the Bible said. Eu conhecia o que a Bíblia falava. And my takeaways were I needed to be really good. E o que eu estava ouvindo era que eu tinha que ser muito bom. And so I tried to be the best son of my family. E eu tentei ser o melhor filho da minha família. And it was really hard. E foi muito difícil. And so, in the end, I got really frustrated with this message. E no final das contas eu fiquei muito frustrado com essa mensagem. I was frustrated with the message. I was frustrated with the idea of faith. I was frustrated that I needed a relationship with Jesus. Eu estava frustrado com a mensagem, eu estava frustrado com a ideia de ter fé e estava frustrado também com a ideia de ter um relacionamento com Jesus. And I hated the fact E that eu I odiei. needed. And I hated the fact that I needed a savior. E eu odiei o fato de que eu precisava de um Salvador. And because of this frustration of lack of understanding, lack of experience, I walked away from the church. E por causa dessa frustração e falta de experiência, eu deixei a igreja de lado. Because I didn't believe it to be true, and it's not worth following if it's not true. Porque eu não acreditava que era verdade, e se não é verdade, não vale a pena seguir. So let's read our text for today. Vamos ler a passagem de hoje. And as Jesus passed on from there, 2 blind men followed him, crying aloud, "Have mercy on us, son of David." When he entered the house, the blind men came to him, and Jesus said to them, Do you believe I'm able to do this? They said to him, Yes, Lord. Then he touched their eyes, saying, According to your faith be it done to you. And their eyes were opened, and Jesus sternly warned them, See that no one knows about it. But they went away and spread his fame all through that district. Vamos ler Mateus 9, 27 e 31. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e lhe perguntou, Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam, Sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse, Que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente, Cuidem para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. So we see a few things happening. We see 2 blind men following Jesus. A gente está vendo 2 coisas acontecendo. 2 cegos seguindo Jesus. They enter a house. Eles entram na casa. Jesus asks a question. Jesus faz uma pergunta. They respond, Eles respondem. and Jesus heals them. E Jesus cura eles. So the overarching theme of Matthew is the ushering in of the kingdom, the reversal of the fall that we see in Genesis 3. E a mensagem abrangente de Mateus é sobre a chegada do reino e a reversão da queda que a gente viu em Gênesis 3.
Matthew's writing his account of the birth and the arrival of Jesus to communicate the message of the arrival of the kingdom of heaven through the person of Jesus. E Mateus, ao descrever o relato do nascimento e a vida de Jesus, está falando sobre a chegada do reino que Jesus inaugura. And today we arrive to the section in his account of Jesus showing us what the kingdom of heaven is like. E hoje nós chegamos na parte que Mateus relata sobre como é a chegada deste reino. Before this, we have chapters 1 through 4, which are about the arrival of Jesus through his birth, his preparation, and the beginning of his ministry. Antes disso, nos capítulos 1 a 4, é falado sobre o nascimento, a preparação de Jesus e a chegada de Jesus e os primeiros momentos do ministério dele. Chapters 5 to 7, we have the Sermon on the Mount, where Jesus is teaching us what the kingdom of heaven is like, and this is where Luca, Emerson, and Joel all talked from. Dos capítulos 5 e 7 é o Sermão do Monte, que Jesus ensina sobre como é o reino dos céus, e é um pouquinho daquilo que o Emerson e o Luca e o Joe falou para a gente. So we come to chapters 8 and 9 again, where Jesus is showing us what the kingdom is like. E agora chegamos ao capítulo 8 a 9, que é Jesus explicando como é esse reino dos céus. How does he show us? He shows us his authority over physical ailments. He cures people. Como ele mostra isso para a gente? Ele mostra através da autoridade dele sobre doenças físicas, curando um leproso, por exemplo. His authority over sin and death. He raises a girl from the dead and he forgives the sins of the paralytic. Ele mostra a autoridade dele sobre o pecado e a morte. Ele ressuscita uma menina que estava morta, mostrando o poder dele sobre isso. His authority over nature when he calms the storm. A autoridade dele sobre a natureza quando ele acalma uma tempestade. And his authority over demonic powers, he casts out demons. Autoridade sobre demônios e outros poderes quando ele expulsa demônios de pessoas. And he shows us his authority over man, over us, when he calls Matthew and when he talks about the cost of following him. E ele mostra a sua autoridade sobre o homem. Por exemplo, quando ele chama Mateus e também revela o custo de seguir Jesus. So we read all this stuff today, and it's pretty incredible. Quando a gente lê todas essas coisas, é muito incrível. But how would have Matthew's audience read these passages? Mas como será que a audiência de Mateus teria ouvido e lido essa mensagem? Because of their upbringing, because of their history, because of their education, they probably had a better understanding of key concepts that we could potentially look over or miss as we read it. E justamente por causa do contexto da época, provavelmente eles tinham muito mais uma visão acurada e uma percepção da realidade e da mensagem de conceitos chaves que Jesus estava ensinando e que muitas vezes a gente pode perder por causa da nossa realidade hoje. So today I wanted to take the example and focus on the fact that Matthew calls attention to the fact that these blind men called out, Son of David. Eu gostaria de destacar o ponto que Mateus pontua, que os dois cegos chamam Jesus de filho de Davi. And so to do this we have to go back in time. E para fazer isso nós temos que voltar um pouquinho na história. So going back to the Old Testament, voltando para o Antigo Testamento. The Israelites were God's people, his chosen nation. E os israelitas eram o povo de Deus, era a nação escolhida por Deus. They were chosen to be different from all other nations on the earth. E eles foram escolhidos para ser uma nação diferente de todas as demais nações. And the Israelites go to the prophet Samuel of that time and they say, "We want a king." E os israelitas tiveram um profeta na época chamado Samuel, e eles diziam: nós queremos um rei. They want a king so that we want a king so that we can be like the other nations of the world. E eles diziam que nós queremos um rei para que a gente possa be like the other nations. Esteja como as outras nações. Isso aí, para que nós sejamos como as outras nações, né, com um rei e com uma autoridade. And then as we read about this first king Saul, we see how often he failed. E como a gente às vezes lê a história sobre Saul e como ele falhou severamente como rei. So we get to 1 Samuel chapter 13 and I'll read this text. E aí nós chegamos em 1 Samuel capítulo 13 e eu vou ler essa passagem. And Samuel said to Saul, "You have done foolishly. You have not kept the command of your Lord, with which he commanded you. For then the Lord would have established your kingdom over Israel forever, but now your kingdom shall not continue. The Lord has sought out a man after his own heart,
and the Lord has commanded him to be prince over his people, because you have not kept what the Lord commanded you." E disse Samuel para Saul: "Você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora, seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor." So Saul is rejected by God, Então, Saul é rejeitado por Deus and God chooses a replacement. God chooses, not the people. e Deus escolhe um substituto para Saul, não o povo. So let's read 1 Samuel 16, verse Vamos, 1. vamos ler 1 Samuel 16, versículo 1. And the Lord said to Samuel, "How long will you mourn for Saul, since I have rejected him as king over Israel? Fill your horn with oil, be on your way. I'm sending you to Jesse of Bethlehem. I have chosen one of his sons to be king." O Senhor disse a Samuel: "Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para ser rei." So David, as we read about him, we see that he's a shepherd. He's compassionate. He cares for his father's sheep. He protects them. E quando a gente lê sobre Davi, ele era um pastor e um guerreiro que tinha um coração que se importava para as coisas. And a mighty warrior. He rescued his people from their enemies. E um guerreiro poderoso, né, que socorria o seu povo dos inimigos. But more than this, the Bible describes David as a man after God's own heart. Mas mais do que isso, a Bíblia descreve Davi como um homem segundo o coração de Deus. And we know he was far from perfect, right? E nós sabemos que ele está longe de ser perfeito. But because of his faith and his zeal for the Lord, this made him the standard against which all of Israel's future kings would be measured against. Mas por causa do zelo e do compromisso de Deus, Davi foi um padrão que todos os futuros reis de Israel iriam querer seguir e se espelhar. And then we come to Psalm 72, which is referred to as the Psalm of the King. E quando a gente chega no Salmo 72, que é conhecido como Salmo do Rei, This was probably either read or sang at each inauguration of the new king. provavelmente esse salmo era lido ou cantado toda vez que um novo rei era coroado para ser rei em Israel, With the hopes that each new king would have these attributes. com a esperança de que cada um desses reis fossem ter um desses atributos. So let's read a few verses. Vamos ler algum desses versos. Verse 2, "May he judge your people with righteousness and your poor with justice." Verso 2: "Para que ele julgue com retidão e com justiça os teus que sofrem opressão." Verse 4, "May he defend the cause of the poor, give deliverance to the children of the needy, and crush the oppressor." Que ele defenda os oprimidos entre o povo e liberte os filhos dos pobres, esmague ele o opressor. Verse 12, "For he delivers the needy when he calls, the poor and him who has no helper." Versículo 12: "Pois ele liberta os pobres que pedem socorro, os oprimidos que não têm quem os ajude." In verse 13, "He has pity on the weak and the needy and saves the lives of the needy." Versículo 13: "Ele se compadece dos fracos e dos pobres e os salva da morte." And so Israel waited on this king. Israel, Pode falar. Israel esperou por esse rei. And every time they anointed a new king, this is what they waited on, this strong and good king. E toda vez que chegava um novo rei, era isso que eles esperavam, um rei forte e bom. And as we read through 1st and 2nd Kings in the Old Testament, we'll see that Israel was constantly disappointed. E quando nós lemos os livros de 1º e 2º Reis, a gente percebe que constantemente Israel estava desapontado com os reis que chegavam. Because each new king was either kind of good, but not very strong, Porque os reis, esses reis que vinham, ou eles eram meio bons, mas não fortes, or strong, but not good to God's people. ou então fortes, mas não bons o suficientes para ajudar eles. But in most cases, they were neither strong nor good. Mas na maioria das vezes eles não eram nem fortes e nem bons. And David was a picture of what was to come. He was the foreshadowing of a greater king. E o Davi era justamente uma imagem daquele rei que estaria para vir, né? Ele era um prenúncio desse futuro rei que viria.
Because beyond saving us from our enemies, he would save us from our sin and bring us into an everlasting kingdom. Can you repeat that? Yeah. Beyond saving us from our enemies, he would save us from our sin and bring us into a new kingdom. Porque esse rei não iria salvar a gente dos nossos inimigos, mas salvar nós dos nosso próprio pecado. All right. Isaiah 35. Isaías 35. This passage describes what it will be like when this king we're talking about comes. E essa passagem está mostrando como será esse rei que estaria por vir. So let's read it. Vamos ler. Then the eyes of the blind shall be opened, and the ears of the deaf unstopped. Then the lame shall leap like a deer, and the tongue of the mute man sing. For waters break forth in the wilderness, and streams in the desert. Então se abrirão os olhos dos cegos, e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como o cervo, e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. This was their hope. Essa era a esperança de Israel. This king would come, and these things would happen. Esse rei um dia viria e essas coisas aconteceriam. And in this section of Matthew, this is exactly what we're seeing. E exatamente nessa passagem de Mateus que nós estamos estudando, nós estamos vendo isso acontecendo. And two blind men come to Jesus and they cry out, Son of David, the Messiah, the one we've waited for. E os dois cegos que nós lemos chegam até Jesus e clamam, Filho de Davi, o Messias, tenha misericórdia de nós. And they receive their sight. E eles receberam a visão, tiveram a visão de volta. Matthew is affirming that this is the one. Mateus está afirmando que esse é o escolhido, é o próprio. But this is not the first time that we see Matthew refer to Jesus as the son of David. E essa não é a primeira vez que nós vemos Mateus referindo acerca de Jesus, de que ele era o filho de Davi. Immediately in his book, chapter 1, verse 1, he says this. Quando nós lemos no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 1, The book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. e começa, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. And then Matthew goes on a little later from our passage from today. E Mateus vai um pouquinho adiante na passagem que a gente está lendo hoje. In Matthew 11, he further continues to affirm that this is the one. E em Mateus 11, ele continua ainda afirmando de quem Jesus era, né? Now when John heard in prison about the deeds of the Christ, he sent word by his disciples and said to him, Are you the one who is to come, or shall we look for another? And Jesus answered them, Go and tell John what you hear and see. The blind receive their sight, the lame walk, lepers are cleansed, the deaf hear, and the dead are raised up, and the poor have good news preached to them. Vamos ler Mateus 11. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem, És tu aqueles que haveria de vir, ou devemos esperar por algum outro? Jesus respondeu, Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. So John in prison has a brief moment of doubt. E João na prisão teve um breve momento de dúvida. He sends his followers to Jesus to ask this question. Ele manda os discípulos dele até Jesus para fazer essa pergunta para ele. And Jesus' response, E a resposta de Jesus, Go and tell John what you hear and what you see. voltem e digam a João o que vocês estão vendo e ouvindo. Go and tell John that the scriptures that talk about this son of David are being fulfilled in me. Voltem e digam a Jesus o que as escrituras falam sobre quem é o filho de Davi. E essas profecias estão sendo cumpridas em mim. And so what Jesus is saying is, yes, I am the one. E o que Jesus está falando, sim, eu sou ele. And so this was the hope of Israel. Isso era a esperança de Israel. And this is our hope too, that Jesus is king. E essa é a nossa esperança também, que Jesus é rei. Everybody lives for a kingdom. Todo mundo está vivendo para um reino. Why was I so frustrated with the church? E voltando na história do James, por que eu estava frustrado com a igreja? With how I never understood this message and never experienced anything.
porque eu nunca tinha entendido essa mensagem ou não tinha entendido ela, Because without realizing it, I was living for my own kingdom. porque eu estava percebendo que eu estava vivendo para o meu próprio reino. And this became really clear when I left my hometown and went off to college. E isso ficou muito claro quando eu saí da casa dos meus pais e fui para a universidade. I finally thought I would be happy, Eu finalmente pensei que eu seria feliz, that I could do whatever I want, que eu poderia fazer tudo que eu queria not have to live the double lifestyle I lived with my family. e não precisava viver uma vida dupla que nem eu vivia com meus pais. I was clearly living for my own kingdom, where I was king, E eu estava claramente vivendo para o meu próprio reino, onde eu era o próprio rei. and I wasn't satisfied. E eu não estava satisfeito. A couple weeks ago, Emerson brought us this definition of the kingdom. E algumas semanas atrás o Emerson nos trouxe essa definição de reino. He said, it's the central theme of the Sermon on the Mount. It's not a place, it's a new condition with a new king. E é o tema principal do Sermão do Monte, né? Não é um lugar, mas é uma nova condição com um novo rei. And he said it's already begun. E esse reino já começou. So the idea that it's already begun doesn't mean that we won't face difficulties or hardships in life. E essa ideia não quer dizer que nós não vamos passar por fases difíceis ou dificuldades na vida. But it does mean that we can come at these challenges with a new understanding of them. Mas significa que nós podemos chegar nesses desafios com um novo entendimento sobre essas coisas. We're not as controlled by the situation because we know we're in the hands of the true king. Nós não estamos sendo controlados pelas circunstâncias, porque nós sabemos que nós estamos nas mãos do verdadeiro rei. And Jesus even tells us that we're not excluded from challenges. E Jesus mesmo nos diz que nós não estamos de fora ou excluídos de desafios. He said, I have said these things to you, that in me you may have peace. In the world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. E ele nos diz isso em João 16:33. Eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. So it's a new condition. E essa nova condição. And this new condition comes by knowing two important things. E essa nova condição vem através de conhecer duas coisas importantes. By knowing Jesus, Conhecer Jesus, John 17:3 says, and this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ whom you've sent. e João 17 nos fala isso, que diz: essa é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. And by knowing our place in the kingdom. Sorry. By knowing our place in the kingdom. Para conhecer o nosso lugar nesse reino. Conhecer Jesus e conhecer o nosso lugar nesse reino. Romans 8:15-17 says, you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons who cry out, Abba, Father. Remember, Joel talked about this last week. The Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God, and if children, then heirs, heirs of God and fellow heirs with Christ, the true King, provided we suffer with him, in order we may also be glorified with him. Em Romanos 8:15-17, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. So this new condition is that you are made sons and daughters of the King through repentance. E essa nova condição é que nós somos feitos filhos e filhas desse rei através do arrependimento. Repentance of wanting to be the king of our own life, Arrependimento de querermos ser o rei da nossa própria vida and hoping in Jesus as the true king of our lives. e com a esperança de que Jesus é o verdadeiro rei da nossa vida. Romans is saying this is who you are if you are in the kingdom of God, the kingdom that Jesus has already begun. Romanos está dizendo isso, que você é filho e filha do herdeiro legítimo do rei e que Jesus é o rei verdadeiro desse reino. I have a chart here of a few things that continue with this idea that our situation doesn't change, the way we understand it changes. Eu tenho uma tabela aqui que mostra um pouquinho sobre esse reino e como que a nossa situação talvez não mude, mas a forma que nós entendemos ela muda.
So in my kingdom, I'm anxious over felt needs, relationships, money, health. In God's kingdom, I trust the Father and have a growing confidence in his love and care. Então, no meu reino, eu estou ansioso com ansiedades sentidas, relacionamentos, dinheiro, saúde. E no reino de Jesus, eu confio no Pai e tenho uma confiança crescente no seu amor e cuidado. In my kingdom, I feel condemned, guilty, and unworthy. In his kingdom, I feel loved, forgiven, and accepted. E no meu reino eu me sinto condenado, culpado e indigno, e no reino dele eu sinto amado, perdoado e aceito. In my kingdom, I tend towards an I can do it myself mentality, and in God's kingdom, I can do all things through Christ. No meu reino eu tendo a ter a mentalidade de eu consigo fazer isso sozinho, e no reino de Deus eu posso todas as coisas em Cristo. In my kingdom, I compare myself to others, leading to either pride or depression. In God's kingdom, I stand confidently in Christ. My self-worth comes from Jesus. E no meu reino eu me comparo com os outros, isso me leva ao orgulho ou depressão, e no reino de Deus eu estou confiante em Cristo, a minha autoestima vem de Jesus. And in my kingdom, I look for satisfaction in possessions or positions, but in God's kingdom, God is who truly satisfies my soul. No meu reino, eu procuro satisfação em posições ou posses, e no reino de Deus, Deus realmente satisfaz a minha alma. Emerson brought us this quote by John Piper. O Emerson escreveu essa citação do John Piper. The basic meaning of the word kingdom in the Bible is the royal rule of God. The kingdom is at hand is almost synonymous with Jesus as Lord. E que diz, o significado básico da palavra reino na Bíblia é o governo real de Deus. O reino está entre nós. É quase sinônimo de Jesus é Senhor. A kingdom with a good father, a kingdom not of fear, É um reino de um bom pai e não um reino de medo. a kingdom of forgiveness and love, a kingdom that satisfies our soul. É um reino de perdão e amor, um reino que satisfaz as nossas almas, Where Jesus is Lord. aonde Jesus é Senhor. And this kingdom that we hope for has already begun, E esse reino que nós esperamos já começou, where God promises he will wipe away every tear aonde Deus prometeu que Ele vai enxugar todas as lágrimas and we'll be with God. e nós estaremos com Deus. And the fact that it's already begun means we have hope not just for the future, E o fato de que esse reino já começou não significa que nós temos esperança somente para o futuro, it means we have hope today. significa que temos esperança hoje. The arrival of Jesus means that we can have this identity as sons and daughters today. O significado, a chegada de Jesus significa que nós podemos ter essa esperança para hoje, né? Nós somos filhos e filhas de Deus hoje. Jesus is already king, and this is who we are if we put our hope in him. Jesus já é rei, e isso é aonde nós colocamos a nossa esperança hoje. John Piper goes on to say, God decided the kingdom of God would be most gloriously revealed in a crucified and risen king. John Piper disse que Deus decidiu que o reino de Deus seria mais gloriosamente revelado em um rei crucificado e ressuscitado. So when I was in college, Então, quando eu estava na faculdade, I started investigating Jesus. eu comecei a investigar quem era Jesus. I'd made some new friends that said they were Christians, Eu conheci novos amigos que diziam que eram cristãos and their lives looked different than mine. e a vida deles pareciam diferentes da minha. They seemed happy and at peace. And Eles, eles pareciam felizes e que tinham paz. and they seemed to have a purpose in life. E pareciam que eles tinham um propósito na vida. And I wanted that. E eu queria aquilo. And I recognized that the way I was living wasn't fulfilling me. E eu reconheci que o que eu tinha não estava me preenchendo. And so I looked to Jesus again, E eu olhei novamente para Jesus. but really for the first time. Na verdade, pela primeira vez. So after a semester of talking with these friends and studying with them, E depois de um semestre conversando com esses amigos e estudando com eles, I had the opportunity to read with them this passage from 2 Corinthians 5. eu tive a oportunidade de ler com eles essa passagem de 2 Coríntios 5, Which says, in Christ, God was reconciling the world to himself,
not counting their trespasses against them, and entrusting us the message of reconciliation. Therefore, we are ambassadors for Christ, God making his appeal through us. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. For our sake, he made him to be sin who knew no sin, that in him we might become the righteousness of God. A passagem diz: ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo pelo nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que neles nos tornássemos justiça de Deus. It's an incredible passage. É uma passagem incrível. Jesus, the King we've been talking about, became my sin. Jesus, o rei que estávamos conversando, ele se tornou o meu pecado, So that I could be reconciled to God. para que eu pudesse ser reconciliado com Deus. It seems so backwards, doesn't it? E parece que está ao contrário isso. Some people call it the upside down kingdom. Alguns dizem o reino de cabeça para baixo. The king became what I am, and he took what I deserved. O rei se tornou o que eu sou e tomou o que eu mereço. And Jesus talks about what this upside down kingdom looks like. E Jesus fala um pouquinho de como que funciona esse reino de cabeça para baixo. The greatest among you shall be your servant, and whoever exalts himself will be humbled, and whoever humbles himself will be exalted. Então, o maior de vocês deverá ser servo, pois todo aqueles que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus 23. Is this possible? Isso é possível? To understand this, we have to understand Jesus. E para entender isso, nós precisamos entender Jesus. He was the teacher, Ele era o professor, and he washed his disciples' feet. mestre, né? Ele lavou os pés dos seus discípulos. He was a ruler, Ele era o governante and he said he came to serve. e ele disse que ele veio servir. He's the creator and the king of the world, Ele é o criador e o rei do mundo. and he became lowly and gave himself up to die. E ele se tornou nada e se entregou até a morte. And if you already believe this message, we know that we aren't perfect. E se você já acredita nessa mensagem, a gente sabe que nós não somos perfeitos. I often go back to wanting to be the king of my life. E muitas vezes eu volto à origem de querer ser o rei da minha própria vida. But in this, we can see Jesus calling us back to his kingdom, Mas nisso a gente pode ver Jesus nos chamando de volta para o reino dele. to put others first, to recognize who we are, and to be humble and not proud. De To Travou aqui. Where are we? He's calling us to a different kingdom, to put others first, Isso. Colocar os outros em primeiro lugar, que Jesus está nos recognize who we convidando. are, and Reconhecer humble quem not. nós somos e sermos humildes e não orgulhosos. And these things only make sense if we jump ahead to the final chapters of Jesus' life. E isso só é possível entender quando a gente vê os capítulos finais da vida de Jesus. We have to understand, we have to interpret Jesus' life through his death. Nós temos que entender e compreender como que terminou a vida de Jesus. Why did Jesus have to die? Por que Jesus teve que morrer? Because of me, Por causa de mim, because of my sin. por causa do meu pecado. Sin had to be paid for, right? O pecado tinha que ser pago, não tinha? We've mentioned sin over the past couple of weeks. A gente falou um pouquinho de pecado nas últimas semanas. Last week, Joel talked to us a little bit about the old covenant versus the new covenant. E na semana passada o Joe falou um pouquinho sobre a antiga aliança e a nova aliança. The old covenant being God's rules and regulations for how to live for him. E na antiga aliança é um pouquinho sobre as leis e normas sobre como temos que viver a vida que Deus falou. But what's made clear through the old covenant is our inability to do this. E o que fica claro através da antiga aliança é a nossa incapacidade de viver e cumprir todas essas leis. And punishment's deserved. E aí a punição é merecida. Imagine if you create something, you come up with this new technology,
Imagina se você tivesse criado alguma coisa, inventou uma nova tecnologia, and you give it off to someone and explain exactly what it's for, what its purpose is. e você entrega essa criação para alguma pessoa e explica para ela exatamente qual que é o propósito dessa coisa. Wouldn't that upset you? E isso deixaria você desapontado se ela usasse isso para qualquer outra finalidade? In business or in music, if you steal someone's work, you're probably going to get sued. E nos negócios ou no mundo da música, se você roubar um trabalho de uma outra pessoa, provavelmente você vai ser processado. There are consequences for our actions, E tem consequências por causa das nossas ações. and there are consequences for living outside of God's rule. E tem consequências por vivermos fora das leis de Deus. Romans 3:23 says, "For the wages of sin is death." E Romanos 3:23 diz que o salário do pecado é a morte. This is what the Bible says. This is what Jesus says. We deserve death. E é isso que a Bíblia fala, que Jesus fala, que nós merecemos a morte. But going back to 2 Corinthians 5:21, E se voltarmos para 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, it says that he died in my place. He became my sin. e ele fala que ele morreu no meu lugar, ele se tornou pecado no meu lugar. And in his death, he reconciled me to God. E através da morte, ele me reconciliou com Deus. And in his final moments, we see Jesus on the cross crying out, my God, why have you forsaken me?" E nos seus momentos finais de vida, nós vemos Jesus na cruz clamando: meu Deus, por que me abandonaste? In a moment that seems to show such weakness, E no momento que parece mostrar tanta fraqueza, is actually the greatest demonstration of strength in the history of the world. é na verdade a maior demonstração de força na história do mundo. The king was abandoned O rei foi abandonado so that I wouldn't have to be. para que eu não fosse abandonado. And in that moment, Jesus was lifted up as the true king. E naquele momento, Jesus foi levantado como o verdadeiro rei. So how do we respond to this? E como nós respondemos a isso? In the following verses of Matthew 9, we come to the passage that talks about a mute man that's made able to speak. Nos próximos versículos, Mateus relata um outro milagre que é sobre um homem mudo que começa a falar. Let's read this passage and let's notice two responses that we see here. E vamos ler essa passagem e ver duas respostas que podemos ver nessa passagem. As they were going away, behold, a demon-oppressed man who was mute was brought to him. And when the demon had been cast out, the mute man spoke. And the crowds marveled, saying, "Never was anything like this seen in Israel." But the Pharisees said, "He casts out demons by the prince of demons." E enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse: "Nunca se viu nada parecido em Israel." Mas os fariseus diziam: "É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios." So these two responses, the crowd seeing the works of Jesus marveled, Então, houve duas respostas. A multidão viu o que Jesus fez e estava maravilhada, but the Pharisees, who were the religious leaders of that day, said, "He casts out demons by the prince of demons." e os fariseus, que eram os líderes religiosos daquela época, diziam: ele expulsa demônios pelo poder dos demônios. What's interesting to me about this passage is the Pharisees don't deny that Jesus did these things. E o que é interessante dessa passagem é que os fariseus não negam que Jesus fez essas coisas. They denied by what power he did them. Eles negam sobre com que poder ele fez essas coisas. They denied who he is. E com isso eles negam quem ele é. As I talk to people today, one thing I've kind of noticed is that people seem to be more preoccupied with the question of, does this work for me? Will this work for me? E quando eu converso com as pessoas hoje em dia, me parece que as pessoas estão muito mais preocupadas com a pergunta de que se isso vai funcionar para mim ou isso realmente pode fazer sentido na minha vida, And less worried about the question of, is it true? e menos preocupadas com a pergunta se isso é verdade. But the Pharisees didn't deny that it was true. They denied that it worked. E Or, os, other way, they didn't deny that it worked. It worked. They denied that it was true. os fariseus, eles não negaram que isso funcionou.
Eles negaram que, será que é verdade? In 2023, a study by this group called the Barna Group was done, and it showed that 74% of U.S. adults want to grow spiritually. E uma pesquisa de 2023 desse Barna Group mostrou que 74% dos adultos dos Estados Unidos querem crescer espiritualmente. And I would imagine it's probably pretty similar in Brazil. E eu imagino que isso deve ser similar aqui no Brasil. And I've got friends that say, I've tried Christianity, I've tried Catholicism, I've tried Spiritism, I've tried all types of religions and non-religions. E eu tenho amigos que falam que eu já tentei o cristianismo, o catolicismo, o espiritismo, diversas outras religiões e nenhuma delas funcionou. And so they say, but it doesn't work for me. So I'm going to take some of these things that I like and I'm going to put something together that works for me. E como nada está funcionando para mim, eu vou pegar algumas partes que fazem sentido e vou criar algo que funciona para mim. Or I'll keep looking for something until I finally find something that works for me. Ou então eu vou continuar procurando as coisas até encontrar algo que realmente funcione para mim. The Pharisees didn't doubt that it worked. We want something to work. E os fariseus não negaram que isso aconteceu. E a gente quer algo que não negaram que funcionou. E nós queremos algo que funcione. We want something to work. Nós queremos algo que funcione. But it's not enough for it to just work. It has to be true, right? E não é suficiente que algo funcione, mas também tem que ser verdade. Because if it's not true, it won't ultimately work, or at least won't work for very long. Porque se não for algo verdadeiro, no final das contas, isso não faz sentido porque não é verdade ou não vai funcionar depois de um certo tempo. So in a time in history and in cultures that deny the existence of truth, e em tempos que nós vivemos que a cultura nega a existência de uma verdade universal, uma verdade única, we have to come to the same conclusions. nós temos que chegar nas mesmas conclusões, We either look to Jesus and marvel that he's king, que ou nós olhamos para Jesus e nos ficamos maravilhados que ele é rei, or we look to him with contempt. ou nós olhamos para ele com desprezo. It's the same question for us today. É a mesma pergunta para a gente hoje em dia. So what is faith? Então, o que é fé? When he entered the house, the blind men came to him. They followed him into the house. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e lhe perguntou. Versículo 28 de Mateus 9. In this section, we see Jesus saying multiple times, your faith has made you well, or something along those lines. E nessa sessão, nessa passagem, a gente vê Jesus diversas vezes dizendo, a sua fé te salvou. Some friends brought a paralytic man to Jesus, laying on a bed, and Jesus saw their faith, and he said to the paralytic, take heart, my son, your sins are forgiven you. Em Mateus 9 diz, alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Seeing the faith of his friends. Vendo a fé dos seus amigos. And the two blind men, Jesus says, according to your faith be it done to you. E aos dois cegos, Jesus diz, que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. They're putting their faith in that Jesus is able to do it. E eles estão colocando a fé em que Jesus é capaz de curá-los. So it's not an experience. Isso não é uma experiência. They followed Jesus into the house. Eles seguiram Jesus até dentro da casa. Before anything happened, they followed him to the house. Antes de qualquer coisa acontecer, eles seguiram ele até dentro da casa. Jesus even seems to ignore them, doesn't he? E parece até que Jesus está ignorando eles. They Não cry parece? out, Son of David, have mercy on us. E eles clamam, eles clamam, Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. And Jesus doesn't respond, E Jesus não responde, but he's not ignoring them. mas ele não está ignorando eles. He's loving them, and he's loving us by showing us what faith is. E ele está amando eles e está amando a gente ao mostrar como é a fé. Following Jesus, Seguir Jesus, even when it doesn't look the way we expected. mesmo quando não parece ser do jeito que não esperávamos. Imagine these two guys, blind, crying out, Jesus, help us. Imagina esses dois homens, cegos, clamando, Jesus, ajude a gente. There's no way
their emotions weren't going up and down, right? Não tem como as emoções deles naquela época estarem oscilando. They say, Jesus, son of David, the Messiah. Eles diziam, Jesus, filho de Davi, o Messias. Excitement. Empolgação. And then, wait a second. He's not saying anything. Why is he not healing me? E depois, um segundo, opa, ele não está falando nada, por que ele não está curando a gente? Disappointment, right? Desapontamento. And their response, E a resposta deles, they followed him to the house anyway. eles seguiram ele dentro da casa mesmo assim. There's faith. Isso é fé. Hearing who Jesus is, trusting that he is able to heal my spiritual blindness and following him. Ouvir quem Jesus é, confiar que ele é capaz de curar minha cegueira espiritual e segui-lo. Tim Keller, who was an author and a pastor in New York, O Tim Keller, que é um escritor e um pastor em Nova York, he said, "It's not the strength of your faith, but the object of your faith." ele diz, não é a força da sua fé, mas o objeto da sua fé. And we even see this in the Bible. E nós podemos ver isso na Bíblia. In Mark chapter 9, we have this story of a father who brings his son to Jesus. E em Marcos 9, nós temos a história de um pai que traz o seu filho até Jesus, And his son has a demon. e o filho dele tem um demônio. And we see this happening here. The father comes up to Jesus and says, "If you can do anything, have compassion on us and help us." E o pai fala assim, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajude-nos. And Jesus' response, what does he say? If you can, all things are possible for the one who believes. E a resposta de Jesus, se podes, tudo é possível àquele que crê. And I love the father's response. E eu amo a resposta do pai. It says, immediately the father cried out, "I believe, help my unbelief." E imediatamente o pai do menino clamou e disse, creio, ajude-me a vencer a minha incredulidade. Importante. And Jesus does. He helps his unbelief. E Jesus faz, ele ajuda ele a acreditar. It's not great faith in a Savior. It's faith in a great Savior. Então, não é uma grande fé em um Salvador, mas a fé em um grande Salvador. Vou repetir. Não é uma grande fé em um Salvador, mas a fé em um grande Salvador. Do you believe he's able to do this? Você acredita que ele é capaz de fazer isso? Yes, but help my unbelief. Sim, mas me ajuda na minha incredulidade. And in this section, what Jesus is really asking is, do you believe I'm who I say that I am? E o que realmente Jesus está perguntando nessa passagem é, você realmente acredita em quem eu digo que eu sou? And if we say yes, we do, E se nós dizermos sim, eu acredito, we have to do something with what he says about us. nós temos que decidir o que ele está falando sobre a gente. And what is he saying about us? E o que ele está falando sobre a gente? A few weeks ago, Luca challenged us with the idea that we're enemies. E algumas semanas atrás o Lucas nos desafiou com a ideia de que nós somos inimigos. Joel said we're not sons. Joe disse que nós não somos filhos. And this passage is telling us that we're sick and we're blind. E essa passagem está falando que nós estamos doentes e cegos. This is what Jesus is saying our condition is. É isso que Jesus está falando sobre a nossa condição. And if Jesus is the King, if he is the Son of God, if he is the Savior, E se Jesus é o Rei, se Ele é o Filho de Deus e Ele é o Salvador, we can't ignore this. nós não podemos ignorar isso. We have to accept who we are, Nós temos que aceitar quem nós somos, sinners. pecadores. We say, I'm needy. Nós dizemos, nós estamos necessitados. And Jesus says, I know. E Jesus está respondendo, eu sei. And I've come to step into your greatest need. E eu venho aqui me colocar diante da sua maior necessidade. David was an imperfect Messiah. Davi era um Messias imperfeito. He saved his people from their enemies. Ele salvou o povo dele dos inimigos. Jesus is the perfect Messiah. Jesus é o Messias perfeito. He saves us from our true enemy. E ele nos salva do nosso verdadeiro inimigo. So we have to confess that Jesus is King. Então temos que confessar que Jesus é Rei. We have to admit our spiritual blindness. Temos que admitir nossa cegueira espiritual. Jesus says in this section, it's not the sick who need a doctor. Jesus fala It's not the healthy who need a doctor, my bad. Jesus fala em uma passagem que não é
o saudável que precisa de um médico, but those who are sick. There it is. mas é o doente que precisa. So we have to admit that we're all sick, E nós temos que admitir que nós somos todos pecadores. and we have to put our faith in Jesus. E temos que colocar a nossa fé em Jesus. I love the part where he touches them. E eu amo a parte que ele toca neles. He touches their eyes, Ele toca nos olhos dele. and they receive the healing touch from Jesus. E eles recebem a cura pelo toque de Jesus. Do you believe he's able to do this for you? E você acredita que Jesus pode fazer isso por você? So what can we do with this week? Então, o que nós podemos fazer nessa semana? So for Christians, for those of us who have put our faith in Jesus, Então, para os cristãos que já colocaram a sua fé em Jesus, who don't just know who Jesus is but have a relationship with him, para quem não só sabe quem Jesus é, mas que tem um relacionamento com Jesus, are we trusting daily in Jesus as King? nós estamos confiando diariamente que Jesus é o nosso Rei? And even when we're not feeling like he's doing anything, will we still follow him? E mesmo quando nós não estamos percebendo que Ele está fazendo muitas coisas, nós ainda estamos seguindo Ele. And I don't just mean in a general sense either, E eu não estou só dizendo isso num senso geral, because I believe Jesus is King. porque eu acredito que Jesus é Rei, I believe he is who he says he is, eu acredito quem Ele diz que Ele é, but I really struggle with approval. mas ainda assim eu luto com aprovação. Even this week, I had to fight against this. Mesmo nessa semana eu tive que lutar contra isso. Even when people who I know love me don't agree with me 100%, I'm tempted to defend myself. E mesmo quando tem pessoas que eu sei que me amam e não concordam comigo 100%, eu tento me defender. And the opposite's true too. E o oposto também é verdade. Someone tells me, "You're doing great, James." Alguém pode vir dizer, você está fazendo muito bem, James. I'm tempted to think too highly of myself. I am great. E eu tento pensar muito de mim, né? Eu sou ótimo. So I do want to encourage us who believe to take some time this week and think about what areas of my life have I still not submitted to Jesus as King. E eu quero desafiar todos vocês para essa semana refletir e pensar quais áreas da minha vida eu ainda não entreguei para admitindo que Jesus é Rei sobre todas essas áreas. And then share with someone. E compartilhe isso com alguém. This could be a good thing to do in our comunidades regionais. Pode ser algo bom para a gente fazer nas nossas comunidades regionais. What areas of my life is Jesus not King? Quais áreas da minha vida Jesus não ainda é Rei? And for those who don't know Jesus, E para aqueles que ainda não conhecem Jesus, who haven't put their faith in him, que ainda não colocaram sua fé em Jesus, who maybe know who Jesus is but don't have a relationship with him, ou talvez você saiba quem Jesus é, mas não tem um relacionamento com Ele. the question for you is, do you believe that this could be true? E a pergunta para você é, você acredita que isso possa ser verdade? Maybe you're investigating, like I said I did. Talvez você esteja investigando Jesus, que nem eu disse que eu fiz. My encouragement for you is keep going. O meu conselho para você é continue investigando. Keep feeling your way to the door and enter the house. Continue sentindo o caminho até a porta e entre dentro da casa. Jesus is not ignoring you. Jesus não está ignorando você. He wants to open blind eyes. He's pleased to do it. E Ele quer abrir os olhos do cego e Ele sente prazer em fazer isso. Emerson also talked about Luke 12:32. E o Emerson também falou um pouquinho sobre Lucas 12, versículo 32. That says, "Fear not, little flock, it's your Father's good pleasure to give thee the kingdom." Que diz, não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado de Deus Pai dar-lhes o reino. He wants to do it. E Ele quer fazer isso. Joel last week reminded us what God is like, E Deus, na semana passada, nos lembrou sobre como Deus é. that he's a good father that wants to give good gifts to his children. E Ele é um bom pai que quer dar bons presentes para os seus filhos. And I just want to leave us with the reality that the same good father is also the true king of the universe. E eu quero deixar essa realidade para a gente, que esse rei e esse bom pai Is the king of the universe. é o rei do universo. Will we trust him? Nós vamos confiar nele? Let's pray. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, Pai.
Obrigado, Pai, que Jesus é o Rei. E seu reino já começou, Pai. Obrigado por todas essas verdades que você trouxe para nós hoje. Obrigado, Pai, que você me chamou seu filho. Obrigado, Pai, que mesmo que eu era inimigo, mesmo que eu vivia para meu próprio reino, você ainda foi agrado me salvar, Pai. Eu oro essas mesmas coisas para os meus irmãos e irmãs, que a gente que já conhece você possa experimentar mais quem você é, que a gente pode entregar as partes das nossas vidas que ainda não entregamos a Ti. E, Pai, para meus amigos que talvez não tenham relacionamento com Ti, Pai, que o Senhor possa salvar, que o Senhor possa abrir os olhos espirituais deles para ver quem você é e que você é agrado a se revelar nas vidas deles, Pai. Obrigado pela sua mensagem que traz vida. Em nome de Jesus. Amém.